Seja bem-vindo ao projeto Multiplique os Seus Ganhos. E aqui você irá encontrar estratégias para você expandir a sua mente e encontrar os melhores caminhos para melhorar todas as áreas da sua vida, principalmente a área financeira. Se você ainda não me conhece, eu sou Marcelo Bianchini e eu sou especialista em comportamento humano e estratégias rápidas para ganho financeiro. E o episódio de hoje é como desenvolver um planejamento extraordinário para aumentar os seus ganhos e ter uma vida melhor. Eu quero aproveitar para te fazer um pedido especial. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, então clique para se inscrever e ativar as notificações para que você possa receber um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo. E assim você não irá perder nenhum episódio do Multiplique os Seus Ganhos. E deixe um like para o YouTube considerar que esse é um conteúdo relevante e assim ele possa mostrar para mais pessoas que também precisam saber sobre esse conteúdo. Então fica aí que eu já volto. E como definir um planejamento extraordinário para aumentar os meus ganhos? Aí você pode estar se dizendo, pô Marcelo, mas desenvolver um planejamento extraordinário para aumentar os meus ganhos, se eu não tenho nenhum planejamento na minha vida, na minha rotina, na minha agenda, quanto mais nos meus negócios para mim aumentar os meus ganhos, extraordinário ainda, um planejamento extraordinário, se eu não tenho nenhum planejamento básico, nenhum planejamento simples, eu vou mostrar para você como você fazer isso. Isso não é nada complexo, não é nada fora da sua realidade, é algo que qualquer pessoa pode fazer. Você só precisa ter um desejo ardente de querer ser uma pessoa melhor, de querer ter outras fontes de renda, ser um profissional melhor, talvez um pai melhor, uma mãe melhor, enfim, você só precisa ter esse desejo ardente aí dentro de você. Para isso você não precisa ter dinheiro, você não precisa ser rico, não, você só precisa querer. Então, para você entender como você ter um planejamento extraordinário que aumente os seus ganhos, vamos começar entendendo o que de fato é um bom planejamento. Bom, planejamento é o ato de você estabelecer o momento atual que você está vivendo, definir objetivos e estratégias que você irá executar para que você conclua o objetivo final, realizar uma análise dos seus desafios, dos recursos necessários que você irá precisar, poder medir o progresso, ter métricas para ver aonde você está avançando, traçar um plano de ação para que você consiga ter esses ajustes e, por último, execução massiva, você agir, ir para ação, ter a atitude de executar o que você precisa para que você conclua sua missão. Podemos qualificar um bom planejamento em três partes: um planejamento estratégico, um planejamento tático e um planejamento operacional. O que seria um planejamento estratégico? É o primeiro passo. Quando você tira as suas ideias da cabeça, quando você começa a transformar um sonho em um objetivo, quando você começa a trazer ele para a realidade, e aí você mapeia quais serão as estratégias que você irá usar para que você possa concluir o objetivo que você definiu. Planejamento tático, quando você decide quais metas você irá usar para você concluir o seu objetivo, quando você traça estratégias e você começa a montar um plano de ação. Planejamento operacional, quando você vai para ação, quando você põe a mão na massa, quando você pega essa maquete que você acabou de criar e você transforma ela em ação. Ação massiva, execução. E aí você parte para o campo de batalha. E aí você coloca a mão na massa e faz acontecer. Então, um bom planejamento podemos dividir nessas três áreas. Repetindo aqui para você não esquecer. Planejamento estratégico, quando você mapeia tudo, planejamento tático, quando você define como será a sua estratégia, planejamento operacional, quando você executa, põe a mão na massa. E quando falamos de planejamento, podemos usar o planejamento em várias áreas da nossa vida. Você pode usar um planejamento para a sua vida pessoal, porque não tem vida pessoal, vida profissional. Mas vamos dividir assim, o seu trabalho e o seu lazer. Então você utiliza o planejamento para as duas áreas. Eu me lembro quando eu abri a minha primeira empresa, a Bianchini Transportadora, e eu não tinha essa visão, eu não tinha esse conhecimento. Eu só queria ser um empresário e queria ter uma empresa. Mas eu não sabia como eu ia fazer isso. E aí eu mergulhei nisso e deu certo. Os 6 primeiros meses foram uma loucura, porque eu não tinha planejamento nenhum. Eu nem sabia o que era planejamento estratégico, tático, operacional. Eu não tinha uma visão de futuro sobre a empresa. Eu só queria ser um empresário, queria rentabilizar com aquilo, eu queria liderar pessoas, eu queria ter uma empresa. Então os 6 primeiros meses sem
sem eu entender, só depois de 6 meses que eu fui começar a me aperfeiçoar nisso, fui começar a fazer alguns cursos, participar de algumas mentorias, algumas formações, eventos de empreendedorismo, e aí que eu fui começar a entender isso, e aí que eu comecei já a aprender e executar, já comecei a colocar o plano em ação, já comecei a aprender o que era um planejamento e colocar em ação, ação massiva. Já montei o estratégico, já montei o tático, já comecei a colocar o operacional. E no começo era eu e um motorista, porque o motorista ele operava, né? Ele era no operacional, mas eu também era no operacional porque eu executava todas as outras áreas da empresa e eu que fazia o estratégico, eu que executava o tático e eu fazia o operacional junto com ele também, porque ele só dirigia. A única coisa que eu não fazia na empresa era dirigir. Mas enfim, isso, por que eu falei isso? Para você entender que um bom planejamento, você coloca ele no seu negócio, você coloca ele na sua vida pessoal, você coloca ele no seu relacionamento, você coloca ele nas suas finanças, você coloca um bom planejamento em tudo, para tudo. Para você gastar algo que não está no seu orçamento, você faz um planejamento. Para você fazer uma viagem, você faz um planejamento. Para você ter rotinas poderosas, para você desenvolver hábitos que irão fazer você chegar onde você quer, você faz um planejamento. Então, o planejamento é incrível, ele te ajuda em tudo que você precisar. Então, as vantagens de um bom planejamento, quando você cria um bom planejamento, os benefícios que você vão ter serão muito mais assertivos. Se você cria um planejamento pessoal, vamos supor que você cria um planejamento para a sua saúde, e aí você quer ter um acompanhamento do nutricionista, um acompanhamento médico, você quer ter uma alimentação saudável, disciplinada, ali, talvez uma dieta, algo mais restrito, e aí você monta um planejamento para que isso possa acontecer. E o que muitas pessoas imaginam, quando falamos de planejamento, ela pensa que fazer um planejamento em certa área na vida dela é simplesmente ela fazer um planejamento mental. Ela pensar aqui na mente aqui, eu quero tal coisa, então eu preciso fazer tal situação, eu preciso ter tal pessoa, tal profissional para me acompanhar, eu preciso ter tal recurso para que eu consiga investir nisso, ou tempo, e aí ela mantém tudo isso na mente dela. Só que não é assim, ela até pode ter resultado, pode ser que ela tenha ganhos, pode ser que ela tenha progresso, mas não vai ser tão efetivo como ela montar um planejamento com gráfico anotado, ou numa planilha de Excel, ou num quadro visível para que ela possa ver, anotar, medir as métricas, medir o progresso que ela vem tendo, delegar o que for necessário e assim por diante. O resultado vai ser muito mais assertivo do que um simples planejamento mental, algo raso. E não queremos algo raso, queremos resultados assertivos. E quando você define um plano de ação através de um planejamento, o que te beneficia? Resultados mais rápidos, resultados mais assertivos, métricas para que você possa medir a sua melhoria, porque é fato isso, se não existe algo que você possa medir, então não tem como você melhorar aquilo, fica algo aleatório. Te livra de estresse, te poupa tempo, então tem todos esses benefícios que você terá através de um bom planejamento. Já no ambiente profissional, já numa empresa, um bom planejamento, que seja um gestor, que seja um gerente, que seja um líder, que seja um empreendedor, que seja um autônomo, um profissional autônomo, que seja até mesmo um colaborador de uma empresa, alguma coisa, um bom planejamento possa fazer com que você tenha resultados extraordinários. É isso que estamos buscando. E é aí que as pessoas mais erram, em deixar um planejamento na mente, e aí elas não definem estratégia, elas não têm uma métrica para que elas possam mensurar o progresso dela, elas não adquirem um bom método, enfim, e acaba se frustrando, acaba se limitando. Bom, falando de negócios, falando de empresas, em 2020 teve uma pesquisa realizada pelo IBGE que foi publicado numa matéria pelo Brasil.é-o-país, onde mostra que mais de 760 mil empresas faliram em 2020, na fase do coronavírus, da pandemia, né? Da crise. E eu te pergunto, foi só por causa do Covid? Ou essas empresas não tinham bom planejamento estratégico, tático, operacional, estavam preparadas para lidar com uma crise? Olha o tanto de mais de 760 mil empresas fecharam, faliram no Brasil. E isso foi final de 2020, mais ou menos, essa matéria. Agora você imagina agora quanto esse número já deve ter chegado a 1 milhão. Agora você imagina se essas empresas tinham um bom planejamento para que estivessem preparadas diante de uma crise. Não tinham. A grande maioria, eu tenho certeza, que eram empresas que já estavam falidas, só não tinham fechado as portas. E aí, por falta de um bom planejamento. E aí o Covid só veio para fechar as portas. Voltando para a sua vida pessoal.
Como organizar isso? Como definir um bom planejamento, Marcelo, para que eu possa ter resultados extraordinários e para que eu possa aumentar os meus ganhos? Primeiro ponto, planejamento estratégico. Mapeie a pessoa que você quer ser, aonde você quer chegar, os objetivos de vida que você tem que estejam alinhados com o seu propósito, com os seus valores, com os seus princípios, para que você possa definir fontes de rendas, para que você consiga ter resultados extraordinários. Planejamento tático. Estabeleça metas, estratégias que você irá usar, rotinas que você irá precisar aderir na sua vida, hábitos que você precisará mudar, abandonar ou adquirir novos para que você consiga realizar o que você está buscando. Analise o seu ambiente interno, monitore o seu ambiente externo para que nada afete o seu ambiente interno e tire você do trilho. Defina recursos, quais recursos você irá precisar para que você atinja suas conquistas. Talvez você esteja buscando melhorias financeiras, fontes de rendas, então quais recursos você precisa? Tempo para que você estude certas coisas, dinheiro para que você possa investir em alguma coisa, habilidades, competências, enfim. Delegue o que for possível, isso irá fazer com que você organize o seu tempo, delegar as coisas que não são preciso que você faça. E monitore o seu progresso. Não há nada que se dê para melhorar que não se possa medir. Então, meça o seu progresso para que você possa cada vez mais estar melhorando. Planejamento operacional. Execute estratégias que serão usadas. Aplique um plano de ação. Ação massiva. Execução. Foco, mão na massa, é a hora de você executar e fazer acontecer. E até para você realizar uma viagem, você faz um planejamento. E como que eu faço isso, Marcelo? Cotação de todos os gastos que você irá ter lá, não é os gastos da passagem, os gastos de hotel e só, não. Cotar quanto que você irá gastar com alimentação, os passeios, o meio de locomoção que você irá, se vai usar Uber, se não, se você vai contratar alguma agência de viagem, a data, o tempo que vai levar essa viagem, como que irá ficar as suas coisas aqui, as tarefas que irão ficar para trás, enfim, para tudo. Você pode usar um bom planejamento. E um bom exemplo disso é a pessoa que comprou a minha empresa, a minha primeira empresa que eu vendi, a Bianchini Transportadora. Quando ela adquiriu a empresa, eu já passei para ela com todo o meu planejamento estratégico, tático, operacional, a empresa com uma visão de 10 anos, missão, visão e valores da empresa, cultura, ela já comprou com tudo isso organizado já e acontecendo, em andamento. E essa pessoa, ela já teve outros negócios, ela já teve outras empresas, ela até tem outras empresas também, outros negócios. E aí, quando eu passei para ela, eu ainda prestei mentoria para ela por alguns 6 meses, mais ou menos, e um acompanhamento depois por um bom tempo. E a primeira coisa que eu ouvi dela foi, olha só que incrível, antes de eu assumir a Bianchini Transportadora e pegar toda essa estrutura já organizada, toda a roda girando já, eu achava que eu era empresário, eu achava que eu tinha um negócio. Hoje, aqui dentro da empresa que você me entregou assim funcionando, eu vejo que eu estava brincando de ser empresário, sem planejamento algum. Olha que impacto, olha que coisa mais incrível. Agora você imagina só quanto dinheiro na mesa essa pessoa já não deixou nas outras empresas dele, nos outros negócios dessa pessoa, sem um bom planejamento. Hoje, o planejamento, um bom planejamento estratégico, tático, operacional, ele já faz parte da minha vida em todas as áreas. Para mim comprar alguma coisa nova, para mim fazer um investimento, para mim trocar de carro, para mim fazer uma viagem, para mim investir em alguma parte física da minha casa, qualquer coisa que eu for fazer, eu faço um bom planejamento com uma boa antecipação em tudo, em qualquer área da minha vida. Isso faz toda a diferença nos meus resultados, na minha satisfação, no meu conforto, no meu esforço, no meu tempo e nas minhas finanças. E se por um acaso você está buscando um bom planejamento para o seu negócio, para a sua empresa, um planejamento estratégico, tático, operacional, você pode encontrar ajuda gratuita através de uma matéria que o Sebrae publicou, bem bacana, que vai te ajudar muito. E se por um acaso você é aquele tipo de pessoa que você não realiza nenhum planejamento na sua vida, seja lá em qual área que for, possa ser que você viva frustrado, com raiva de você mesmo, dos seus resultados, e possa ser visto até como uma pessoa atrapalhada, uma pessoa trapalhão que não consegue executar nada. Mas isso não é porque você é uma pessoa incapaz, não é porque você é uma pessoa que você não tem capacidade de realizar certas conquistas, é pelo fato de você não ter um bom planejamento. Vamos supor que você esteja numa fase na sua vida que você esteja querendo
ter ganhos financeiros a mais, porque isso é muito comum, ainda mais nesse início de 2021, depois de um ano de 2020 que foi pesado para muitas pessoas que não tinham planejamento, principalmente um planejamento financeiro, e você esteja atrás de poder desenvolver alguma renda extra na sua vida para que você possa ter um faturamento melhor. Se você não aderir a um bom planejamento na sua vida, vai ser muito difícil e você vai continuar patinando. Então comece a se atentar nisso, pesquise sobre isso, assista esse vídeo novamente, faça anotações onde você pode estar errando e aonde que você possa melhorar, e assim você poder ser uma pessoa realizadora, uma pessoa que define objetivos, traça metas e cria um bom plano de ação para que possa realizar todos os seus desejos, seus sonhos, e assim faturar múltiplas fontes de rendas e proporcionar uma vida melhor para a sua família, porque todo mundo merece isso. Então é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero imensamente que esse vídeo tenha feito sentido para você e possa te ajudar de alguma forma. Se no decorrer do vídeo você lembrou de alguma pessoa que não tem planejamento algum e também esteja atrás de aderir novas fontes de renda, compartilhe esse vídeo com ela, e da mesma forma que eu estou aqui te ajudando, você também poderá ajudar ela de alguma forma. E não deixe de dar o seu like no vídeo para que o YouTube entenda que esse foi um conteúdo bom para você, um conteúdo relevante para outras pessoas que também estão na mesma busca que você. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, ative as notificações para que toda semana, quando eu postar videoaulas assim como essa, o YouTube possa mostrar para você e você não perca nenhum episódio do programa Multiplique Seus Ganhos. Então é isso, um beijo grande e nos vemos no próximo vídeo.